Oi, gente, bom dia. Estamos aqui então em mais uma pequena videoaula, tá? A gente vai comentar algo a respeito de introdução ao metabolismo, tá bem? Dando sequência, né, a esse conjunto de videoaulas, vamos dizer assim, que envolve um pouco de metabolismo. E essa videoaula aqui, que eu pretendo que seja rápida, ela tem vamos colocar assim, um título bastante comum ou do conhecimento de você. Quase que eu errei o quadro de novo aqui, o quadro é para cima. Que é o nosso grandíssimo amigo ATP. Tá? O ATP ele é considerado uma espécie de moeda de troca energética. É uma moeda energética de todos os seres vivos. Bem interessante porque a evolução parece que ela tendeu a selecionar o ATP como sendo uma molécula mais promissora. Opa, deixa eu virar a câmera um pouquinho para cá. Uma molécula mais promissora para atividades, para reações químicas, né? Então a gente está só posicionando, né? Nós estamos discutindo sobre termodinâmica e vamos colocar agora algo sobre introdução ao metabolismo. E o ATP a gente pode representar alguma coisa assim. Você tem uma condição A, que é uma molécula chamada ATP. De repente você tem uma condição B, que é uma molécula chamada ADP. Isso aqui vocês devem ter visto em algum lugar aí da graduação, né, de vocês, tá certo? Nesse momento você tem aqui, quando o ATP sofre uma hidrólise, você tem, portanto na presença de água, né, você tem a liberação de uma energia. Essa energia está associada ao processo. Então veja que aqui você tem uma condição de reagente, né, aqui você tem uma condição de reagente, aqui você tem uma condição de produto, e você tem, por assim dizer, portanto, uma situação em que o caminho de reação busca, a partir de um determinado reagente, ele encontra um produto aqui que seria o ADP, e aqui você teria o ATP. E existe um determinado momento em que essa energia ela aumenta consideravelmente, né? Isso aqui é chamado de energia de ativação, né? A energia de ativação, vamos colocar assim, né? A energia de ativação, que é uma energia necessária para que haja a ruptura desse ATP. Ocorre que, de fato, espontaneamente, esse ATP costuma ser quebrado. Você pegar ATP, comprar, jogar na água e não der bola para ele costuma ser hidrolisado espontaneamente. E ele é caro pra caramba, como a gente vai ver. Tá bem? Mas você tem enzimas que também promovem a quebra, né, do ATP, por exemplo. Então você tem lá ATPasas, por exemplo, que são enzimas que quebram em ATP. Mas veja que você está, então, nós estamos diante de um fenômeno de dois estados, nós estamos, portanto, diante de um fenômeno que envolve quantidades e, portanto, a gente está diante de um fenômeno passível de avaliação da termodinâmica. Então, vamos ver qual que é a cara do ATP primeiro, tá certo? Bom, o ATP tem esse nome aqui, né? Então, vamos puxar o ATP para cá. A gente conhece o ATP como seria adenosina trifosfato, ou vamos colocar o nome dele em português mesmo, né? Seria o trifosfato de adenosina. Trifosfato de adenosina. Adenosina trifosfato, né, que é a sigla em inglês, né? Se a gente fosse colocar o ATP como sigla em português, né, ia ser TFA, né? Agora, TFA é a sigla em inglês de um ácido que é o trifluoracético. Aí vai a confusão. Como quiser, vamos colocar assim, ou adenosina trifosfato. Estou perdendo tempo, não estou? Fala a verdade. Adenosina trifosfato. Bom, mas do que se trata estruturalmente essa molécula? Bom, trifosfato. Primeiro, fosfato. Grupo fosfato. Bom, grupo fosfato, se a gente for colocar o grupo fosfato aqui em termos de ligações químicas, o fósforo vai permitir 4 ligações químicas, tá? Uma dessas ligações químicas se dá uma forma ceto, né? E aqui você tem um outro fosfato aqui, um outro oxigênio aqui, um outro oxigênio aqui. Esses oxigênios aqui, eles têm cargas negativas, tá certo? E esse oxigênio aqui poderia também ter uma carga negativa, formando um PO4 3-, com 3 cargas negativas. Ocorre que ele tem uma ligação fósforo-éster, tá? Uma ligação fósforo-éster com um segundo grupo fosfato.
Então a gente vai ter um segundo grupo fosfato aqui, ó, um segundo grupo fosfato aqui, um segundo grupo fosfato aqui, beleza? Então veja que o primeiro fosfato aqui, eu tenho duas cargas negativas. Quando eu faço uma ligação fosfoéster com o segundo fosfato, eu vou ter agora 3 cargas negativas. Só que a gente está falando de trifosfato, que é o ATP. Então nesse sentido eu vou ter mais uma ligação aqui, tá certo? Mais uma ligação aqui com outro grupo fosfato aqui, tá certo? Com outro. Então aqui a gente tem a estrutura de um trifosfato, beleza? A gente for colocar aqui, sei lá, vamos colocar aqui numa corzinha meio verdinha. Então esse aqui que seria a estrutura do trifosfato. Beleza? Ocorre que a gente tem também a ligação. Peraí. A gente tem a ligação desse grupo fosfoanidro, né? Isso aqui é um grupo fosfoanidro, é bom que se diga aqui, né? Então isso aqui é um grupo fosfoanidro. Fosfoanidro, certo? Com ligações de ésteres de fosfato. Ocorre que esse grupo também, ele acaba se ligando aqui a um, bom, podemos colocar também desse jeito, H2C, né? H2C, ou CH2, como queira, tá certo? Tá certo? E esse grupo ele vai se ligar aqui de tal forma que eu tenho aqui uma ribose. Mais ou menos assim, na ribose meio mal feita, é uma ribose, tá certo? E é uma ribose, não é uma deoxirribose. Então eu tenho aqui, ó, se fosse uma deoxirribose, ele ia perder um OHzinho aqui, podia ser metilado, por exemplo, tá certo? Mas aqui no caso é uma ribose. Então veja que aqui eu tenho um grupo fosfato ligado a um açúcar, né? Então vamos colocar aqui em verde aqui, que isso aqui seria uma ribose. Certo? Bom, pois bem, esse termo adenosina, na verdade, ele se origina da base nitrogenada. Você tem 4 bases nitrogenadas na estrutura de ácidos nucleicos, qual sejam timina, citosina, uracila e adenina. Tá bem? Adenina e guanina, elas são chamadas purinas, e citosina e timina, uracila, são chamadas de pirimidinas. Então, a adenina é a base, vamos dizer, é a base nitrogenada que se liga na formação do ATP. Só que não é propriamente a adenina, e sim a adenosina, que é o nome que se dá quando você tem a ligação. Opa, está em branco. Quando você tem a ligação do grupo fosfato, numa ligação, a gente viu, por exemplo, a aula de carboidrato, né, que você tem uma ligação CO, né, uma ligação O-glicosídica, e aqui você tem uma ligação N-glicosídica, porque é uma ligação que se dá com uma base em cima de um grupo, como um grupo de ribose. Então eu vou ter uma estrutura aqui em cima, que também pode ter sua ressonância, também pode entrar em ressonância, tá bem? Mas é uma estrutura, desculpa aí o desenho, mas é uma estrutura de uma adenina. Então aqui eu teria, por assim dizer, então, a estrutura de uma adenina. Ocorre que a adenina combinada à ribose forma estrutura chamada adenosina. E essa adenosina, portanto, essa estrutura toda aqui do meu ATP, é que é responsável por suas ações biológicas como um todo. O ATP ele pode servir como uma moeda de troca energética, mas ele também pode servir como um modulador, alterando a função de determinadas enzimas, acelerando ou desacelerando a atividade biológica delas, que é o que a gente chamaria de, no caso de aceleração, seria uma ativação, e no caso de uma desaceleração, uma inibição. Bom, mas aí você tem então a estrutura, tá bom? Da adenosina trifosfato. Olha, nesse tipo de estrutura, quer dizer, na realidade a adenina aqui não está completa, tá? Para eu completar a adenina aqui, eu venho aqui com uma dupla aqui, boto uma dupla aqui, boto uma dupla aqui, boto uma dupla aqui. Então aqui eu tenho a estrutura então do ATP propriamente dito. Nessa estrutura, a gente sabe que pela reação química que está mostrada aqui em cima, o ATP se quebra, liberando ADP mais PI. O que é PI? PI, esse PI aqui, ó, esse PI aqui é chamado de fósforo inorgânico, ou fosfato inorgânico. Fosfato, tá certo. Fosfato inorgânico.
Bom, fosfato inorgânico é o quê? Fosfato inorgânico, meu amigo, é, por exemplo, HPO4 2-. Isso aqui é um fosfato inorgânico. H2PO4-, H3PO4, tudo é um fosfato inorgânico. No caso específico, esse PI é esse ácido fosfórico aqui de valente, de aniônico, certo? Abreviadamente colocado como PI, beleza? Bom, então se sai um fosfato, ficam dois, é por isso que aqui tem esse nome de difosfato. Aonde que ocorre essa quebra dessa ligação? Essa quebra dessa ligação ocorre aqui, ó, tá bem? Então você tem uma perda aqui da ligação, a hidrólise ocorre nessa ligação, o que proporciona com que você libere esse grupo fosfato, esse primeiro grupo fosfato. Então você tem, vamos colocar aqui, você teria essa estrutura aqui toda como sendo a estrutura do ATP, tá bem? Se eu agora pegar de cá para cá, eu vou ter uma estrutura do ADP. E se eu agora pegar de cá para cá, eu vou ter uma estrutura do AMP. Energeticamente falando, ou seja, um é o trifosfato, adenosina trifosfato, adenosina difosfato, adenosina monofosfato. Energeticamente falando, a quebra do primeiro grupo fosfato do ATP, a quebra desse primeiro grupo fosfato do ATP, vai me liberar em torno de 31, 32 kJ por mol. Tá? Se eu quebrar uma segunda molécula, se eu quebrar já a segunda molécula, em vez de eu quebrar nessa segunda ligação, na primeira ligação, diga-se de passagem, esse aqui é o fósforo alfa, da próxima ligação da ribose, esse aqui é o beta, esse aqui é o gama, né? Se eu quebrar, por exemplo, na ligação que faz do alfa, do primeiro, eu vou liberar 31 kJ. Já se eu quebrar na segunda, eu vou liberar 45 kJ por mol. Então é curioso que a evolução preferiu a moeda menos energética até, né? É a moeda até menos energética, 31 kJ e não 45 kJ. Era mais estável, vamos dizer assim, em termos de reatividade química, inclusive. Tá certo? Mas você poderia ter uma segunda quebra. E existe isso, existem algumas operações metabólicas em que o ATP já é quebrado, libera dois grupos fosfatos e já vira direto a AMP, adenosina monofosfato. Por que é quebrado? Por que é quebrado? Quer dizer, vamos ver aqui por que é quebrado. Bom, se a gente perceber aqui, deixa eu colocar aqui em verde, não, agora eu vou colocar em laranja. Se você perceber aqui, se tem uma carga negativa aqui, ó, tá vendo? E tem uma carga negativa aqui, e também tem uma carga negativa aqui, e também tem uma carga negativa aqui. Isso confere à estrutura do ATP uma facilidade de sua hidrólise espontânea em função da repulsão eletrostática que existe entre essas cargas aqui. Tanto é assim que quando você compra o ATP, deixa eu apagar aqui para representar melhor essa ligação química aqui que vai ser quebrada, essa é a nossa ligação de interesse, né? Quando você compra o ATP, ele vem estabilizado com magnésio. E aqui vem um outro mote muito interessante, pelo menos eu acho interessante, porque como professor eu recebo para falar sobre isso, né? A função do magnésio, a função dos microelementos, né? Manganês, magnésio, você já deve ter ouvido falar, existem algumas funcionalidades metabólicas desses elementos, mas uma funcionalidade ou algo fundamental para o magnésio é a estabilização para evitar a repulsão eletrostáticas e, portanto, a hidrólise espontânea de uma molécula de ATP, já que é uma moeda de troca energética, é como se você rasgasse dinheiro fora, né? Rasgasse nota de dinheiro. Para evitar isso, o metabolismo ele coordena esses grupos negativos aqui com o magnésio. Tá certo? E aí você tem a possível hidrólise, né? A possível tendência dessa hidrólise através, vamos dizer assim, seria o que justificativa que seria isso, né? Por que o ATP quebra? Razões pelo ATP quebra? Não, seria a hidrólise do ATP. Por que se dá a hidrólise do ATP? Gás. Em vez de colocar aqui, né? Por que eu não coloco ali em cima, né? Já estou no final aqui, não estou no final? Ah, não estou no final, então tem um espaçozinho. A hidrólise do ATP, vamos colocar aqui, ó, hidrólise. Tá? A hidrólise do ATP. Então a hidrólise do ATP, como a gente está vendo, ela se dá
Primeiro, porque a repulsão eletrostática, tá? Repulsão eletrostática dos grupos de carga negativa do fosfato, tá? Então, portanto, seria a repulsão eletrostática dos grupos PO4 menos. Esse menos pode ser o menos 2 aqui, o menos 2 ali, vamos colocar 2 menos aqui, sei lá, genericamente, tá bem? Repulsão eletrostática de cargas negativas do fosfato. A outra situação que se dá é que quando eu quebro o ATP, eu acabo liberando ADP, acabo liberando mais PI, e como eu já disse para vocês em outra ocasião, eu acabo liberando H+, na forma de um hidrônio, né, H3O+. Acaba liberando H+, então essa aqui é uma das causas pelas quais, a gente já discutiu isso, a acidificação dos tecidos é muito privilegiada quando eu tenho contrações musculares, em comparação simplesmente pela produção de ácido lático. Quer dizer, a forma do ácido lático, a forma fisiológica do ácido lático, quando ele é formado, ele está, pela constante de dissociação dele, ele está muito mais na forma de lactato, portanto protonado com sódio, como lactato de sódio, do que propriamente como ácido lático, ou seja, uma substância capaz de doar um proto-H+. E no entanto o ATP não, o ATP quando ele é quebrado ele libera automaticamente H+. E como a gente vai ver, a gente faz muito ATP por dia, mas é muito ATP por dia. A gente produz entre 40 e 70 quilos de ATP diário, isso depende de massa corporal, isso depende de uma série de compleição física, uma série de questões, mas os livros costumam colocar um número cabalístico aí de 65 quilos, não é gramas, é quilo. Se você pesa 67, você produz 65 de ATP por dia, sendo que você produz e quebra. Como você produz e quebra, você não percebe o aumento de ganho de massa. Por exemplo, a manutenção de bombas de sódio e potássio, que são estruturas enzimáticas bastante complexas que levam para fora 3 íons sódio e captam 2 potássios para gerar uma diferença de carga elétrica mais negativa, uma diferença de carga elétrica mais positiva fora e mais negativa dentro, que dá a correspondência à atividade elétrica das células, a transmissão nervosa, por exemplo. 2/3 da produção diária de ATP é consumido por isso. Então toda atividade elétrica corporal está ligada a esse consumo de ATP. Mas é da ordem de 65 quilos, para você ter uma ideia. Tá? Mas não estamos falando disso nesse momento, a gente está falando da hidrólise do ATP, o que leva à hidrólise do ATP natural, além da repulsão eletrostática, portanto, é o fato de que esses produtos aqui, ó, os produtos eles são mais solvatados, tá? Solvatados. É o que se chama, por exemplo, eles costumam chamar isso aqui de um escudo elétrico. Então, os produtos do ATP são mais solvatados do que o próprio ATP. É mais fácil, em termos, vamos dizer assim, entrópicos, né, de entropia, reorganização de moléculas de solvente, é mais fácil, entre aspas, do ponto de vista energético, a formação desses produtos. E como se não bastasse, tá? Como se não bastasse, você tem esses produtos também, os produtos, né, o ADP, a adenosina de fosfato, esses produtos eles exibem maior ressonância, eles exibem mais ressonância. Isso contribui. Tá? Então, ressonância é aquela ligação dupla que ela salta entre uma dupla e uma simples, como, por exemplo, a ressonância que a gente viu na ligação amítica dos peptídeos. Né? 2 aminoácidos ligados, você tem a ligação peptídica com um padrão de ressonância. Esses produtos exibem mais ressonância, isso confere maior estabilidade. Portanto, maior estabilidade dos produtos em relação aos seus reagentes. Tá certo? Opa, consumi aqui uma estrutura bem... Vamos jogar para cá que a gente divide essa aula com outro pedacinho que importa de cá para cá também. Fazer um pedaço para cá. Ó. Eita! Certo? Bom, como que é o mecanismo? Como que se dá um mecanismo? Você já ouviu falar diversas vezes que o ATP é quebrado e libera energia. Tá, mas essa energia é o quê? A gente viu que pela primeira lei da termodinâmica, a energia não é criada, a energia é transformada. Então, se ela é transformada, ela estava em algum lugar.
tecnicamente contida na ligação, principalmente no caso do ATP e da primeira ruptura do seu grupo fosfato, na primeira ligação fosfoanídrido do ATP. Então, é uma energia química que depois é transformada numa outra forma de energia. Essa outra forma de energia, o mecanismo de atuação, a gente tem que correr um pouco, mas tudo bem. A gente tem ATP, ele é quebrado, se transforma então novamente em ADP mais PI mais H+, tá certo? Aliás, a expressão, se a gente for ver aqui direitinho, se a gente for colocar uma expressão, deixa eu ver se tem espaço para colocar uma expressão aqui antes, está cada vez mais difícil, hein? A expressão do processo, como um todo, seria assim, ó. ATP tem carga, né? Então, ATP, se você observar, ele tem 1, 2, 3, 4 cargas. Então, ele tem 4 cargas negativas. Isso aqui em estado aquoso. O ATP está em estado aquoso. Ele se combina com água em estado líquido, água em estado líquido, tá certo? E ele vai formar ADP. Bom, quantas cargas tem o ADP? Vamos ver. Se sai esse primeiro grupo fosfato aqui, as 4 cargas, das 4, 2 são perdidas. Então eu vou ter só 2, tá? Então, beleza, então eu vou ter aqui 2 cargas, mais PI, que seria o HPO4. Isso aqui vai ser estado aquoso. Esse aqui também é estado aquoso. PI, vamos colocar aqui 2 menos. Estado aquoso, tá certo? Essa é a forma, inclusive, que ela acaba liberando o H+, né? Porque agora esse HPO4 pode liberar um H+, mais uma energia associada aqui, que é uma energia, que é a energia que a gente está, vamos colocar aqui, isso aqui seria energia, né? Energia, que é justamente a energia que a gente está tratando para cá, se eu achar onde é que está a pontinha do babaca. Tá aqui, ó. Achei. Que é essa energia colocada para cá, tá certo? Essa energia aqui. Essa energia aqui, ela tem uma frequência específica, tá bem? A energia, na verdade, trata-se de uma energia eletromagnética. Energia eletromagnética, ok? Energia eletromagnética. Toda onda eletromagnética possui um período, portanto possui uma frequência. Então, uma frequência. Essa frequência aqui, ela pode incidir sobre grupos químicos. Ela pode incidir sobre grupos químicos. A gente está em cima? Está em cima. Ela pode incidir sobre grupos químicos com frequência de ressonância. Tá certo? Então ela pode, essa energia eletromagnética, ela pode incidir sobre, por exemplo, vamos colocar, fica meio complexo colocar dessa forma, mas ela pode, por exemplo, na quebra do ATP, esse grupo fosfato, o processo de fosforilação, ele pode ocorrer, por exemplo, em grupos fenólicos, tá certo? Ou principalmente em grupos químicos que contêm hidroxila, como é o caso da tirosina, resíduo de tirosina de algumas enzimas, que tem um grupo fenólico, ou a serina de outras enzimas, que tem grupo fenólico também. Então, pode haver uma fosforilação desses grupos de tirosina. É um mecanismo, por exemplo, de absorção de glicose por ativação do receptor de insulina. O receptor de insulina ele sofre uma autofosforilação nos seus resíduos de tirosina. Tá bem? E incidindo sobre essa frequência de ressonância aqui, ele promove nesses grupos químicos diferença, ele promove um trabalho mecânico. Ao fazer isso, ele promove um trabalho mecânico. Esse trabalho, está difícil aqui, não estou enxergando. Mecânico. Trabalho mecânico. Isso que é essencial, tá certo? Então é como se fosse um soco. Então a energia que é liberada da quebra do ATP é como se ela desse um soco em grupamentos químicos específicos. E esse trabalho mecânico, ele acaba gerando diferenças conformacionais. Não vai caber aqui, vou colocar conforme, tá? Diferenças conformacionais, por exemplo, em enzimas ou proteínas, como queira. E essas diferenças conformacionais acabam causando a ação biológica dele. Ação biológica. Essa ação biológica pode ser uma mudança conformacional aproximando resíduos de um sítio ativo, por exemplo, ou os afastando, no caso de um processo inibitório, tá bem? Ou, como eu mencionei, pode ser processo de fosforilação
num determinado receptor de membrana, como seria o receptor de insulina, tá bem? Mas tudo sendo promovido a partir de, vamos dizer assim, uma consonância de uma frequência de onda eletromagnética que é gerada a partir da hidrólise desse ATP. Então esse seria um mecanismo, vamos dizer assim, mais ou menos geralzão do processo, tá bem? E se a gente descer aqui, ó, por fim, só chamando a atenção também que o ATP, por fim, mais ou menos por fim, o ATP não é a moeda de troca mais energética, por exemplo. Você não vai lembrar, se a gente colocar aqui uma tabela de energia, a gente coloca aqui uma tabela de energia na forma de ΔG, tá? Na forma de ΔG, padrão, podemos falar assim, né? A tabela de energia de ΔG padrão. A gente está lá então com ATP, quando você quebra, gerando algo como 31, 32, vamos colocar 31 lá, 32, depende do livro que você pega um negócio diferente, impressionante. Tá? Você pode pegar aqui então o ADP, quando ele é produzido, a gente já colocou 45 kJ por mol, mas você tem outras também. Você tem, por exemplo, o chamado PEP. Já ouviu falar nesse PEP? Esse PEP é o chamado fosfoenol piruvato. Ele está lá no finalzinho da fermentação. Tá? Último processo da fermentação em que você quebra o fosfoenol piruvato para formar piruvato, essa simples quebra é capaz de liberar 62 kJ por mol. É quase o dobro do ATP. Na própria fermentação, tem uma outra substância chamada que é 1,3 bifosfoglicerato. Na própria fermentação você tem esse processo, mais ou menos no meio do caminho ali, um pouco mais do que no meio do caminho, e cuja quebra desse material é capaz de liberar menos 49 kJ por mol. Então é curioso que duas substâncias que estão presentes no processo fermentativo, não sei se você lembra lá, a glicólise é assim, né? Você investe 4 ATPs, depois você investe 2 ATPs, e depois da molécula ser quebrada específica lá, você resgata 4, então a diferença de saldo líquido são 2 ATPs. Esse resgate se dá em 2 pontos específicos, em que há uma bifurcação e você libera 2 ADPs, né? 2 ATPs. Né? Para se ter uma ideia, um deles se dá exatamente no ponto do 1,3-bifosfoglicerato e o outro se dá exatamente no ponto do fosfenol piruvato, colocando que essas moléculas são moléculas ricas em energia. Não são moedas de trocas energéticas como o ATP, mas são moléculas bastante ricas em energia. Acetil-CoA, acetilcoenzima A, é uma outra molécula que libera em torno de 31 kJ por mol. Se você lembrar mais ou menos da graduação, o triglicerídeo, ou triacilglicerol, ou a gordura por assim dizer, ele é feito a partir de acetatos. Né? Então você tem uma energia relacionada à liberação desses acetatos. E no coração de todo o regime metabólico, como a gente deve ver em outra videoaula agora, daqui a pouco, o acetil-CoA é a substância que está no centro de tudo quanto é mapa metabólico que você vê por aí. Então é uma molécula que também possibilita ser manuseada para tal. E você tem também o glicerol, glicerol 3-fosfato, que é uma moeda comum, o triacilglicerol, né? Triacilglicerol, que possui também um pouco de energia na sua hidrólise. Então veja que você tem numa tabelinha mais ou menos bastante resumida, né? Você tem algumas moedas de troca energética, algumas moedas algumas moléculas cuja ruptura, cuja hidrólise de ligações químicas permitem a produção de uma grande quantidade de energia associada, de uma quantidade média de energia associada. Tá? Já vamos terminar, tá bem? Uma curiosidade, a gente mencionou que você produz em torno de 65 quilos de ATP, se a gente colocar em média, por dia. Você produz e quebra, produz e quebra, produz e quebra. Curiosamente, se a gente entrar aqui na internet e procurar saber o preço do ATP, vamos colocar assim, ó, ATP Sigma, que é a empresa que comercializa internacional, Sigma Aldrich, aqui ó, ATP sal de sódio. Tá aqui o ATP, aliás,
pegar esse ATP aqui, ó. Esse ATP. ATP sigma Aldrich. Tem um outro ATP aqui embaixo. Não sei se vai aparecer muitos ATPs, tem isso também. Né? Tá, beleza. É aqui mesmo. Bom, aí eu pego esse ATP, ó, tá aqui a moléculazinha de ATP, eu vejo o preço desse ATP e eu descubro que, puxa, esse ATP tá líquido. Eu descubro que eu escolhi o ATP errado para fazer conta. Aqui, ó, 1 grama de ATP, ó. 1 grama de ATP, né, adenosina, 5' trifosfato, 5' onde você tem aquela ligação, né, da ribose com a adenina, por isso que é 5'. 1 grama dele, eu tenho R$320. Então vamos ver, 1 grama dele, R$320, certo? Então 1 grama, R$320. Vamos fazer a conta aqui. Se 1 grama é R$320, 65 mil gramas, que seriam 65 quilos, vai lhe dar a bagatela de, deixa eu ver aqui, 30 aqui, 30 aqui, nada mais, nada menos do que 21 milhões de reais. Fazer de novo? 65 mil gramas, tá certo? R$320 o grama, é isso aí, ó. 30 aqui, 30 aqui. 20 milhões e 800 mil reais é o que a gente produz em média, se pudesse extrair isso, né? Em média é o que vale cada ser humano somente relacionado à sua produção de ATP. Curioso, né? Bom, o que eu tinha que falar com vocês nesse momento é isso.